O silêncio, não um silêncio pacífico, mas aquele que vem depois que todos os sons do mundo se foram. Aquele que preenche os espaços entre as estrelas. Agora, imagine que nesse silêncio você começa a ouvir um sussurro. Não é uma voz, não é uma linguagem que você entenda, é o som da própria insignificância, um arranhão contra a frágil bolha da sua realidade. É o primeiro sussurro do horror cósmico. Não estamos falando de fantasmas em casas assombradas ou monstros sob a cama. Estamos falando do universo acordando e olhando para você, e percebendo que você é menos que um átomo, menos que um pensamento, uma partícula de poeira em uma escala de tempo e espaço tão monstruosa que seu cérebro se recusa a compreender. O horror cósmico é a vertigem de olhar para um céu estrelado e, em vez de beleza, sentir uma presença vasta, ancestral e profundamente indiferente. É a compreensão de que todas as nossas guerras, amores, filosofias e conquistas são como o riso de uma criança em um furacão, irrelevantes, e o furacão está consciente. Então, no que se fundamenta esse terror único? Em dois pilares gêmeos que corroem a nossa noção de lugar no mundo. O primeiro é a indiferença cósmica. Os deuses do horror cósmico, se é que podemos chamá-los assim, não são nem bons nem maus. Essa distinção é um conceito infantil diante deles. Eles não nos odeiam, eles não nos amam, eles simplesmente não se importam. Azatoth, o sultão demenciado, gira no centro da realidade ao som de uma flauta idiota, sonhando com o universo. Se ele acordasse, tudo deixaria de existir, não por maldade, mas por acidente. Como você se importaria com as bactérias em um grão de areia que você pisou? Essa indiferença é mais aterrorizante que qualquer ódio, porque não há apelação, não há razão, não há negociação. Você é irrelevante. E isso nos leva ao segundo pilar, a incompreensão fundamental. O universo não foi feito para mentes humanas. Suas leis verdadeiras são geometrias não euclidianas, cores que não existem, física que é pura loucura. Quando um ser humano esbarra nessa realidade subjacente, a mente não consegue processar. Ela não se assusta, ela se desfaz. A insanidade no horror cósmico não é uma falha, é uma consequência lógica. É o sistema operacional humano encontrando um erro tão profundo, tão básico, que a única resposta é o colapso total. Conhecer a verdade é ser destruído por ela. E o pior de tudo, essa verdade não tem significado, ela não revela um grande plano. Ela apenas é caótica, absurda e monstruosa. Como então contar histórias sobre algo que é, por definição, incomunicável? Os mestres do gênero, como H.P. Lovecraft, usaram armas literárias precisas. A sugestão é a mais poderosa. Eles nunca descrevem o horror por completo. Descrevem o efeito, a sombra que se estende por quarteirões, o cheiro que lembra túmulos abertos de planetas desconhecidos, o ângulo errado de uma construção que faz os olhos doerem. Seu cérebro, então, preenche as lacunas com o pior que ele pode imaginar. Outra ferramenta é a ciência corrompida. O horror cósmico adora invadir o nosso refúgio de racionalidade. Astrônomos que encontram sinais das constelações erradas, biólogos que descobrem fósseis de espécies que nunca deveriam ter evoluído na Terra, físicos que quebram a barreira dimensional e chamam algo para dentro. É a falência da lógica, nosso último bastião. E esse medo transpôs as páginas. Ele se infiltrou no cinema, como no clássico A Coisa, onde um ser de outro mundo imita a vida sem compreendê-la, uma paródia grotesca da biologia. Nos games, como em Bloodborne, onde a busca por conhecimento leva a uma verdade sobre deuses sanguejos e uma realidade sonâmbula. Até em séries como True Detective, a primeira temporada respira essa atmosfera, com seus cultos a entidades antigas e a sensação de um mal tão antigo quanto o tempo rastejando nas bordas da sociedade.
O horror cósmico se adapta, porque sua essência é a corrosão de qualquer forma que conhecemos. Aqui reside o paradoxo mais fascinante. Se é tão aterrorizante, por que somos atraídos por ele? Por que mergulhamos voluntariamente nesse abismo? A resposta talvez esteja na coragem da curiosidade. Há uma atração profunda, quase proibida, em olhar para o que não devemos, em testar os limites da nossa sanidade, do conforto da nossa ignorância. É um medo puro, não contaminado pelos terrores sociais do cotidiano. Não é sobre ser assaltado ou falhar em um emprego. É sobre a natureza última da realidade se revelar hostil. E há uma estranha liberdade nisso. Ao confrontar a insignificância cósmica, todos os nossos problemas mesquinhos também se tornam insignificantes. Há um alívio nihilista. Se nada importa, então a pressão de importar desaparece. E mais, o horror cósmico é o último refúgio do verdadeiro mistério. Em um mundo mapeado pelo Google Earth, explicado pela ciência e banalizado pelo excesso de informação, ele preserva a sensação de que ainda há territórios inexplorados, não nas montanhas ou oceanos, mas nas fronteiras da realidade e da mente. É o último grande e se? E se estivermos errados sobre tudo? Então, onde isso nos deixa? Diante do abismo, o silêncio entre as estrelas ainda está lá. Os sussurros continuam. A diferença é que agora você sabe o nome do que está sussurrando. O horror cósmico não é um gênero sobre monstros que vencem. É sobre a pequenez que persiste. É sobre encontrar uma espécie de coragem fria para viver em um universo que não dá a mínima para você. E ainda assim, seguir em frente. Para construir significado na face da insignificância. É o conto de fadas invertido para adultos. E essa jornada é pessoal. É por isso que eu quero saber da você. Qual foi a experiência, o livro, o filme ou o pensamento que fez você sentir o arrepio da vastidão indiferente? Comente aqui, no Abismo Sem Nome. Inscreva-se se você ainda não é parte dessa comunidade de exploradores do desconhecido.